E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje estamos por aqui na cobertura do Campeonato Brasileiro Amador Under 1800 de rating. Como vocês sabem, estamos acompanhando o torneio do Rafael Leite, que tá nesta saga por arrebatar este evento e, claro, chegar nas 3 primeiras colocações que dão o título de mestre nacional. Eu vou trazer pra vocês todas as atualizações das rodadas de ontem, tá? Ele jogou a rodada 2 e 3, e eu vou trazer aqui uma partida da rodada número 2, que ele enfrenta o terrível João Batista Aragão Neto, uma partida daquelas que se confunde com as partidas de Mikhail Tal. Rafael, não seja exagerado, eu não consigo. Agora, no final dessa análise eu trago a precisão e também os resultados atualizados do torneio, em qual posição o Rafael Leite tá neste exato momento. E eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta, que é o que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está João Batista Aragão Neto contra Rafael Leite, e a peleia tem início com o João jogando ele mesmo, equatrino, favorito de Bob Fischer, e tá lá. Vão jogar uma abertura do centro, o cavalo F6 foi jogado, muito cuidado aqui, hein? Golpe antigo, dama C3, tu perde a damusca na abertura, é um terror na terra. Agora, o João, que não nasceu ontem, pum, mandou a dama pra E3, seguiu a partida com cavalo F6, cavalo C3, bispo em B4, cravando este cavaleto, bispo em D2 e agora dama E7, e depois do lance F3, assim como aconteceu na segunda rodada, o Rafael Leite vai para uma variante onde ele troca as damas já no início da partida. Observem que ele jogou D5 e depois dessa tomada em D5 ele troca as damas, quebra a estrutura de peões no flanco da dama e pá! Cavalo por D5 recuperando o peãozinho dele. Agora, as brancas, sim, tem aqui a estrutura quebrada, mas tem uma coisa muito importante. O que, Rafaelitos? O par de bispos. E é isso aqui que o João vai tentar manter durante esta partida tensa e dramática, como vocês vão ver. Bispo D2 foi jogado, controlando por aqui, mantendo também o par de bispos. Bispo em E6, bispo D3, os dois vão botando as peças em jogo. E roque grande, um lance super lógico. O Rafael Leite traz a torre agora para a coluna D o mais rápido possível. E nesse momento, cavalo E2 foi jogado, torre em E8, bota a torre aqui indiretamente na cara do rei das brancas. O João tirou o rei da coluna E e nesse momento, cavalo B6 manobrando de olho agora nessa suculenta casa de C4. A partida segue com a centralização das torres, cavalo C4 foi jogado e aqui o Rafael Leite tem a ideia de quebrar o par de bispos das brancas, tomar esse bispeto de casas escuras. O João falou, não meu guri, não é a Disneylândia e pá! Mandou o bispo para G5, F6 foi jogado o bispo em F4 e G5 jogado pelo Rafael Leite, ganha muito espaço aqui no flanco da dama, bispo em G3 e agora cavalo B2 e observem lá, tem essa ideia de tomar o bispeto, dar um duplo aqui na torre e no bispo, só que depois de torre D2 o Rafael Leite tem um dilema aqui, porque ele consegue quebrar o par de bispos, mas ao mesmo tempo ele reorganiza a estrutura de peões, então nesse momento foi jogado aqui o lance rei B8, uma profilaxia, bota o rei numa casa mais segura, torre B1 foi jogado, tocando o cavalo, provocando essa tomada em D3, e aqui o Rafael Leite falou, não, vou manter este cavalo no jogo e passou o cavalo para 4. A3, tirando o peão da ameaça do bispo, torre em D7, preparando uma dobradinha por aqui, o momento é dramático e tenso, e pum, torre D1, observem que o João já vai defendendo aqui pela coluna D. O Rafael Leite dobrou na coluna D, rei E1 foi jogado, e agora cavalo B2, e vamos entrar aqui no momento mais dramático dessa partida, porque sim, observem que o cavalo de novo dá esse duplo, só que aqui o João jogou torre B1, que é um lance muito fino, que traz uma ideia terrível, como vocês vão ver. Nesse momento o Rafael Leite, então, tomou em D3, porque agora vai cair esse peão, é toma, retoma, e nessa posição sim, o Rafael Leite ganhou um peão, mas aqui o João Batista manda um lance muito fino, olha lá. Cavalo D4, esse lance é terrível. Terrível é o que é este lance. Porque agora, o Rafael Leite tem essa torre caindo aqui em D3, então ele toma em D2 e cavalo por C6. Observem que o torre B1 foi muito fino do João Batista. Agora, o peão de B tá cravado e tem um duplo que chegou por aqui. E esse aqui é um momento muito importante da partida. O Rafael Leite, ele pode jogar a ideia de rei A8, tá? Mas depois de tomar em D8 no final da variante, tá caindo o peão de C7, fica tudo equilibrado. Então, o Rafael Leite jogou rei C8 aqui. Só que esta linha é super arriscada, porque aqui o João toma em A7
E agora o rei é forçado a voltar pra casa de B8. Observem que se ele jogar o lance rei D7, tá caindo essa torre. E caos na terra. Então aqui jogou o lance rei B8, cavalo C6 e a partida repete. Agora, Rafael empatou esta partida por repetição? Não. Nesse momento, o Rafael Leite ele muda de plano. E ele joga o lance rei A8 e falou, seguimos na luta, que é o que o xadrez é, e vamos pro jogo. Drama terrível. Por quê? Porque agora, toma em D8, torre D8 e pum, cai o peãozinho de C7 e o Rafael Leite entra nesse final com um peão a menos. Rafael, eu não posso crer, pois prepara o teu coração que a peleia não termina por aqui. Bom, foi jogado o lance torre C8, de olho no bispo, de olho em C3. O João defendeu tudo por aqui, bispo em C4, passando o bispo para um posto avançado. Torre em B2, controlando por aqui. E B5, parafusou o bispo nessa casa, tá controlando também a casa de A4. Torre D2 foi jogado, tentando buscar e se infiltrar na posição atividades. Torre em E8, cheque, rei F2, rei B7. Eles vão trazendo as peças pro jogo. E agora, bispo em B4, rei C7, um chequitos por aqui, o rei saltou pra C6. Volta o bispeto, o momento é terrível. Bispo de cores opostas, mais um peão a mais pras brancas e as torres que ainda estão jogando, né? Então aqui começa a expansão no flanco do rei, olha lá. F5 foi jogado, G3, torre em E6, passa a torre pro jogo. H3 jogado por aqui, H5. Agora os peões estão se encarando por aqui, o momento é de muita tensão. E F4 jogado aqui pelo João, que propõe essa troca, quebra um pouco da estrutura de peões. E agora H4, um lance muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco arriscado também. Observem lá, o Rafael Leite fixa esse peão numa casa clara, ele tem o bispeto de casas claras, mas em contrapartida, ele fixa também o peão dele numa casa escura. E o João também tem um bispo de casa escura que pode um dia pegar esse peãozinho aqui. Nessa posição foi jogado então o lance bispo em A5, torre em E4, e agora pressionou por aqui. Observem que o João também tem a ideia de passar a torre para pegar o peãozinho de H4, e esse aqui é um momento muito importante da partida, porque aqui o João ele joga torre D4 e permite essa invasão da torre do Rafael Leite na 7ª fileira. Depois do lance rei F3, pum, torre H2 e caos está instaurado no Campeonato Brasileiro Amador. Por quê? Porque agora não tem mais como defender o peão de H3 e o Rafael Leite vai criar um peão passado aqui na coluna H. A partida é tensa, foi jogado o lance A4 e nesse momento, torre por H3, rei G2 e depois do lance torre G3 e rei H2, o Rafael Leite joga aqui um lance que o Chess.com considera como brilhante. Como eu falei na introdução desse vídeo, uma partida que em alguns momentos imita as partidas do Mago de Riga. Por quê? Porque o Rafael Leite agora tomou em A4, entregando este bispeto inteirinho. Rafael, que ousadia foi essa? Exato. Mas aqui o João tomou esse bispo? Não. Ele jogou aqui o lance bispo em D8 e veio atrás do peão de H. Mas vocês devem estar numa gritarada terrível. Rafael, por que que não tomou? Bom, a ideia do Rafael Leite era bem concreta, olha lá. Ele tocaria a torre e o bispo e já iria recuperar a peça dele com um peão a mais que ficaria aqui nesse final. Por exemplo, torre C8, toma por aqui e agora esse peão é a mais. Mas cuidado, não é fácil de converter um final como esse. Porém, contudo, entretanto, isso não aconteceu na partida, foi jogado o bispo D8, veio atrás desse peãozinho e agora, torre por C3, aqui o Rafael Leite toma esse peãozinho, bispo por H4 e agora o lance rei B5 e o rei começa a avançar aqui na posição. Foi jogado então torre D1 voltando pra zaga, este peãozinho passado é muito assustador, A3 foi jogado por aqui, o bispo passou para F6 tocando essa torre e nesse momento, mais uma vez, o Rafael Leite não defendeu a torre. Rafael, calma lá, não tô acreditando. Pois acredite, ele jogou rei B4 aqui, sacrificando, deixando a torre inteirinha por ali. Agora, Rafael, o João tomou? Não, não tomou porque não é bobo, ele passou a torre para B1. Mais uma vez, vocês devem estar gritando. Rafael, por que não tomou? Porque o peão de A ele é muito terrível, aqui a chegada do rei próximo desse peão arrebataria a partida para as pretas, olha lá. Toma em C3, e agora uma variante possível é passar o rei para perseguir aqui o peão de F5, por exemplo, eu jogo A2, e depois de rei H4, rei B2, e tu vai ter que dar a torre pelo peão aqui, perde o final. Por exemplo, rei G5, bispo em B3, tocando essa torre, e agora depois de um lance como torre G1, eu jogo o bispo C2, tô ameaçando o bispo B1 para promover o peão aqui, né? E ainda tô defendendo o peão de F5, e as brancas ficam completamente perdidas aqui. Então, uma linha super interessante de sacrifício aqui que o Rafael Leite encontrou. Por quê? Porque vê muitas partidas do tal, né?
Nesse momento foi jogado então torre B1 cheque, e nessa posição o Rafael passou a torre para B3, cobrindo o cheque por aqui. Torre A1 foi jogado e neste momento mais um lance, lá, Mago de Riga. Pum! Torre B2. Observem que mais uma vez o Rafael sacrifica essa torre. Aqui, o João tomou? Não, nunca e jamais. Ele rapou fora com o rei para G3, que é um dos melhores lances aqui. Por quê? Porque se tomasse essa torre, tu ficaria completamente perdido, olha lá. Eu tomo de peão e agora o peão tá uma da promoção. Torre B1, rei C3 e tá chegando o bispo A2. E não vai ter como segurar a promoção desse peão, vai ter que dar a torre e o peão de F5 ganha esta partida no final. Então é uma posição muito, muito difícil de jogar. Rei G3 foi jogado, não tomou essa torrezinha por aqui. Agora, rei B3 trazendo o rei H4. Agora o João vai atrás do peão de F5, A2 avançando o peãozinho. Rei G5, bispo em D3 segura agora o peão de F. E nesse momento, bispo E5. E aqui o Rafael Leite joga torre B1. E este lance, ele é tão forte e tão terrível que aqui, depois desta batalha épica, o João Batista Aragão Neto abandonou esta partida de muita luta. Agora, Rafael, por que o João abandonou essa partida? Porque agora não tem mais como impedir a promoção desse peão. Por exemplo, uma variante possível é passar o rei para F6, só que agora eu tomo, retoma e rei C2. Tá chegando a ideia de rei B1 e a promoção do peão. Tu vai ter que dar o bispo pelo peão e o bispo de Casas Claras continua defendendo o peão de F. Ou seja, depois eu trago este rei e pego esse peãozinho aqui e o peão de F5 promove e ganha a partida. Rafael, que batalha! E tá no ar a precisão da... Observem lá, o João fez aqui próximo de 85% de precisão. O Rafael Leite fez próximo de 87%. Foi uma partida dramática de muita luta. Observem que tá dando 2 lances brilhantes pro Rafael Leite, que foram os sacrifícios de torre, que muito esperto, o João se esquivou dessas balas, porque ficaria muito, muito inferior. Observem que tá dando também uma vitória perdida pro Rafael Leite, foi justamente torre por H3, o Peixe, que nunca arrebatou um campeonato brasileiro amador, sugeria bispo D5, mas era muito complicado de avaliar, possivelmente os dois jogadores já estavam apertados no tempo também. Agora, Rafael, e a tabela de classificação? Pois tá no ar, olha lá. O líder da competição no Under 1800 é ele, hein? O Fábio Henrique, que arrebatou o Rafael Leite na segunda rodada, pois vem invicto no torneio, tá jogando muito xadrez, 4 partidas, 4 vitórias. Segue ali, ó. O Rodrigo Ferreira, o Guilherme tá por aqui também, o Ivan Sanches vem chegando por lá, José Carlos, o Miguel vem na 6ª colocação, Renan na 7ª, o Rodrigo vem na 8ª, o Fábio Freitas vem na 9ª colocação e fechando os 10 primeiros, Ernesto Suzuki. Agora, seguindo aqui, ó, Homero, o Valderi Moura vem por ali também e a Jéssica fazendo um grande torneio na 13ª colocação, seguido dele, Rafael Leite vem na 14ª colocação com 2,5 pontos. Fechando, os 15 primeiros temos aqui o Henrique Muniz. Hoje vai ter a 5ª rodada desse torneio e ficamos de olho porque somente os 3 primeiros chegam na titulação de mestre nacional. Se tu gostou dessa análise, tá gostando da cobertura, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!